O Fantástico traz agora revelações sobre o caso Henri, a criança de 4 anos que morreu em circunstâncias misteriosas no Rio de Janeiro no início do mês. Essa semana a polícia ouviu 2 ex-namoradas do vereador Dr. Jairinho do Solidariedade. Ele é o padrasto de Henri e estava no apartamento onde o menino foi encontrado morto. Uma das mulheres disse que ela e a filha pequena sofriam agressões de Jairinho. Os repórteres Carlos Delanoy e Leslie Leitão tiveram acesso exclusivo aos principais depoimentos e também a imagens inéditas dos últimos momentos do Henri com vida. 7 de março, 19h18. Um domingo. Monique segura o filho de 4 anos no colo. Em depoimento à polícia, ela descreveu assim um dos últimos momentos que teve com o menino. O Henri chorava muito e até chegou a vomitar. A mãe contou que depois de passar o fim de semana com o pai, Henri não queria voltar para casa. E para tranquilizar o filho, foi com ele até a padaria comprar algo para comer. Imagens exclusivas e informações obtidas pelo Fantástico revelam instantes decisivos antes da morte de Henri Borel, um caso que intriga a polícia. O laudo do IML aponta algumas lesões espalhadas pelo corpo do menino, infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim e no pulmão. A morte foi causada por hemorragia interna pelo rompimento do fígado. A perícia também identificou hematomas no punho, no abdômen e uma escoriação no nariz do menino. Desde o início de janeiro, Henri, a mãe dele, a professora Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho foram morar nesse condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Imagens mostram Jairinho no elevador do prédio naquele domingo. E também o momento em que Monique e Henri voltam da padaria. O relógio marca praticamente a mesma hora. Em depoimento, o vereador disse que se preocupou com a demora da mulher e resolveu descer para ver o que estava acontecendo. Logo depois, ele entra no elevador com Monique e Henri, passa a mão no cabelo da criança, que continua com a cabeça baixa no colo da mãe. Antes de ir à padaria, Monique tinha descido por volta de 7 da noite para pegar o filho com o ex-marido, o engenheiro Leniel Borel de Almeida Júnior. As câmeras de segurança de um shopping mostram momentos de descontração e carinho entre pai e filho naquele fim de semana. O que eu quero saber é como foi, quem foi e por que fizeram isso com meu filho. As denúncias da ex-namorada de Dr. Jairinho e da filha dela, que relataram terem sido vítimas de agressões do vereador, fizeram o Leniel pensar sobre o que pode ter acontecido com o filho. Ele conta que naquele domingo, ele e o Henri brincaram aqui nesse play. Tava tudo perfeito. O único problema é que o Henri não queria voltar para casa, onde a mãe dele morava com o Dr. Jairinho. Foi usando uma rede social que a ex-namorada de Jairinho procurou o Leniel após a morte de Henri. Esta semana, ela prestou depoimento na delegacia da Barra da Tijuca, que apura o caso, e também acompanhou a filha em depoimento na delegacia da criança e do adolescente vítima, que abriu novo inquérito para investigar denúncias de tortura. Hoje, já se passaram quase não, 8 anos de tudo que aconteceu comigo. E eu nunca fiz nada, nem nunca procurei nada, por medo, a verdade é essa. E esse medo, eu vou te ser bem sincera, eu tenho até hoje. Hoje, nessa data de hoje, eu tenho medo de alguma coisa acontecer, por ele saber as coisas que eu sei, em relação a mim, que aconteceram comigo e com ele. A ex-namorada contou para a polícia que depois que os dois se separaram, Jairinho chegou a rasgar a roupa dela na rua, ao vê-la chegando em casa depois de uma balada. Que em outra ocasião, quando queria conversar e ela se recusou, Jairinho a puxou pela grade do portão da casa da mãe dela, o que fez com que ela batesse os seios contra a grade, que ela estava com os pontos de uma cirurgia de implante de silicone e que a agressão abriu alguns dos pontos. A polícia, a ex-namorada de Jairinho, contou também que quando ele estava só com a filha dela, dizia:
Você atrapalha a vida da sua mãe e a vida da sua mãe ia ser mais fácil sem você. Sobre as agressões à filha, que na época tinha 3 anos, ela revelou que o vereador dava mocas, cascudos na cabeça e torcia as pernas e os braços da criança. E que em certa ocasião, numa piscina, ele afundou a cabeça da menina. O que eu posso dizer para os senhores é que o depoimento é um depoimento forte, um depoimento contundente e esclarecedor. Que tipo de violência que ela narrou que te fez pensar no teu filho? Foi muito parecido das reações que a menina dela tinha com o que o meu filho tinha, né? De vomitar, de não conseguir olhar o Jairinho, não querer ficar perto do padrasto, de querer preferir ficar com os avós do que ficar com a mãe, de não querer estar próximo dele de jeito nenhum. Mas assim, o que mais eu posso te falar é essa questão de você não desistir, sabe? De não se culpar, de não se martirizar, porque eu passo por isso todos os dias da minha vida, todos os dias. E por mais que a minha filha olhe no meu olho como ela já olhou e já disse pra mim, você não teve culpa, eu sei, não adianta, é muito ruim. Jairinho já tinha sido acusado de violência em 2014. Ana Carolina Ferreira Neto, ex-mulher do vereador, registrou a ocorrência contando que ele sempre foi violento. A agrediu diversas vezes e chegou a tentar enforcá-la. O caso foi arquivado. O advogado de Jairinho preferiu gravar a entrevista sem máscara. A nossa equipe estava de máscara e manteve o distanciamento. Jairinho negou ter cometido agressões contra as ex-mulheres e contra crianças. Jamais aconteceu. Esses episódios teriam acontecido há mais de uma década atrás e sem qualquer testemunho. O que a gente está tentando demonstrar subjetivamente que todas as outras relações, o Jairinho não tem qualquer conduta violenta, de agressão e tal. E a defesa afirma que o vereador tinha uma relação de carinho e respeito com Henri, filho da Monique. Tudo que tem sido apurado até agora, tudo que a gente teve acesso, tudo aquilo que a gente municiou a autoridade policial com documentos, com declarações de pessoas, seja da família, de amigos ou conhecidos, a gente categoricamente afirma que existem elementos concretos a demonstrar que o Jairinho e a Monique não têm a menor condição, probabilidade, possibilidade de terem feito dolosamente ou ainda que culposamente qualquer ato de agressão ao Henri. A Monique contou que naquela noite ela colocou o filho para dormir no quarto do casal que fica ali no fim do corredor, enquanto ela e doutor Jairinho ficaram aqui na sala assistindo a uma série na televisão. Jairinho disse que tinha tomado remédios para dormir quando foi acordado por Monique por volta de 3h30 da manhã, que saíram do quarto de hóspedes e encontraram Henri no quarto do casal, caído no chão, com os olhos revirados e sem respirar. Agora, a polícia descobriu que durante aquela madrugada e na manhã em que a criança morreu, Jairinho conversou com outra mulher. Em depoimento, ela disse que naquele domingo, às 3h47 da tarde, ela mandou uma mensagem para o vereador. Estou cansada de você. E que Jairinho respondeu a 1h47 da manhã de segunda-feira. Pelo amor de Deus. De acordo com o depoimento de Monique, foi por volta desse horário, 1h50, que eles resolveram sair da sala e continuar vendo uma série no quarto de hóspedes. A mulher que trocou mensagens com Jairinho no dia da morte do menino Henri disse que terminou o relacionamento com ele em outubro do ano passado, mas que em janeiro encontrou com Jairinho 3 vezes, que se falavam com frequência por telefone ou mensagem, e que chegou a ficar com o vereador há cerca de um mês. A mulher contou ainda que os dois tiveram algumas brigas, mas apenas xingamentos, que nunca houve qualquer tipo de agressão física. Acrescentou que era rotina conversarem de madrugada. O Fantástico também teve acesso a essa imagem, que mostra Jairinho deixando o apartamento onde Henri morreu às 9h08 da manhã. Na delegacia, explicou que tinha saído do hospital
onde o menino chegou morto, para trocar o chinelo pelo tênis. A mulher também falou que na manhã do dia 8, ela e Jairinho continuaram a conversa iniciada na véspera, normalmente, sem que ele mencionasse absolutamente nada sobre a morte do Henri. A mulher disse que soube depois por amigos em comum e pela imprensa o que tinha acontecido. Ela contou ainda que até hoje o vereador a ajuda financeiramente. No começo do ano, Monique e o filho Henri foram morar com Jairinho nesse condomínio de classe média alta. Na época, em conversas com o ex-marido Leniel, ela falou sobre sua situação financeira. Estava sem dinheiro para nada. Agora estou tendo a oportunidade de dar uma vida melhor a ele, de matricular ele numa escola boa e cara. Também em janeiro, a professora foi cedida para o Tribunal de Contas do município. O salário, que era de R$4.000, passou para R$16.000. 15 pessoas foram ouvidas até agora no inquérito que investiga o caso. Um dos depoimentos, o da mãe de Monique, chamou a atenção dos investigadores. Ela disse que, para se poupar, não quis saber maiores detalhes sobre a morte do neto. Rosângela Medeiros disse que perguntou a Monique o que tinha acontecido com Henri, porém não se lembra qual foi a resposta da filha, sendo que não se lembra se ela falou que Henri tinha se acidentado ou dado qualquer outra razão para o ocorrido. A avó de Henri afirmou ainda que o fato de Leniel, pai de Henri, ter acesso à casa dela pode ter gerado ciúmes em Jairinho. Na última sexta-feira, uma operação da polícia apreendeu telefones e computadores de Jairinho, Monique e também de Leniel. O apartamento onde o menino morreu vai ficar interditado pelos próximos 30 dias. As novas perícias podem ajudar a polícia a entender o que tirou a vida de Henri naquela madrugada.